Quem Deus aceita? Será que sou eu quem aceito Deus ou Deus quem me aceita? Bem-vindo, irmãos e amigos, às Meditações de Provérbios, hoje no capítulo 21, falando sobre esse tema de aceitação. Você já ouviu a frase, aceite a Jesus? Ou você precisa aceitar a Jesus? Certamente entendo eu que é algo muito bom, porque Jesus transforma vidas para uma vida do bem, uma vida abençoada por Ele, Deus Filho, e pelo Pai, Deus Pai. Mas você já parou para pensar com mais profundidade nesse assunto? Especialmente o que Deus diz sobre isso, o que a sabedoria de Deus diz sobre esse assunto? Tem uma história no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versos 9 ao 14, não vamos ler, mas eu meditei nessa história, que fala sobre duas orações de dois homens distintos, um fariseu religioso, reconhecidamente religioso pela sociedade, e um líder religioso, e o outro publicano, pecador, desprezado pela sociedade. Estes dois oram a Deus. O publicano, confiando na sua própria justiça, naquilo que ele fazia de bem, que ele entendia que era bom, e ele confiava e agradecia a Deus por isso, enquanto o publicano se humilhava, reconhecia a distância entre ele e Deus, o quão bom, puro, santo, perfeito Deus é. Ele não, publicano, pecador. E ele batia no peito e pedia a Deus que tivesse misericórdia dele. E Jesus diz, este publicano recebeu a justiça de Deus. Já o fariseu, que já tinha sua própria justiça, aos seus olhos era reto, ele aceitou Deus, ó Deus, e vivia religiosamente, ele foi rejeitado por Deus, porque ele não buscou a justiça de Deus e confiou na sua própria. Provérbios, capítulo 21, nos ensina sobre Deus nos aceitar. Vamos ler os três primeiros versículos, 21, do 1 ao 3. Assim diz a palavra do Senhor. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Deus está acima dos reis. E é um rei, um grande rei, Salomão, quem escreve. Ele sabia que Deus é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, e está em poder, em sabedoria, acima dos reis. E ele julga corretamente a cada um de nós, inclusive o rei, porque ele sonda os corações. Então, o Deus que é o Deus da verdade, que criou todas as coisas, a sabedoria, ele sonda os corações e com seu poder e sabedoria ele julga corretamente. E assim, ele aceita ou não aceita. Vamos ler dois versos que diz como Deus não aceita, no capítulo 21, verso 27 e depois o verso 7. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Não adianta oferecer sacrifícios, ofertas a Deus, se no meu coração eu já sou ímpio, longe de Deus, não vivo buscando a sua justiça e tenho a minha própria, ou nem me preocupo com a justiça. Versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. Porque recusam praticar a justiça de Deus, a violência com que vivem, por não viver com Deus, vai destruir a eles mesmos. Porém, aquele que busca, espero que esse seja o seu caso, e meu caso, porque eu tenho buscado viver na justiça de Deus, aquele que busca, ele vai ter uma recompensa. Leamos capítulo 21, o verso 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.
se eu for aceito por Deus, os meus sacrifícios, o que eu faço para Deus ser aceito, eu preciso ser aceito por Deus. A minha vida tem que ser aceita. Deus tem que aceitar a minha própria vida para que os meus sacrifícios sejam aceitos, e eu vou achar vida com Deus, justiça de Deus. Justiça de Deus só pode ser com Deus, na presença dele, e é a retidão, a verdade, aquilo que leva ao bem, que é o bem que leva ao bem. E honra, e não é de homens. Deus me honrará, Deus te honrará. Que Deus abençoe a todos nós que buscamos a sua justiça em primeiro lugar.